O fato é que nem todas as memórias que nós temos são memórias extremamente traumáticas. Nós podemos ter memórias em diferentes níveis de intensidade. Então eu posso ter uma memória onde eu fiquei chateada, magoada, uma outra que me impactou enormemente e isso me custou muito e eu demorei muito para esquecer isso, para perdoar isso. Mas não é a intensidade da memória em si, mas é o conteúdo e o que ele significou para você. Porque a gente pode ter, num determinado momento, uma vivência que ela nos impacta de uma determinada forma, e isso não tem a ver com o nível de intensidade, mas é o que nós sentimos a respeito daquilo que nós vivenciamos. Isso gera o registro que fica ancorado em nós durante a nossa vida, ao longo da nossa vida, porque as questões corporais, né, os problemas corporais, eles, na sua essência, né, a origem do que causa um problema corporal tem a ver com memórias traumáticas, né, ou memórias negativas, ou experiências negativas. Então, a gente precisa entender que qualquer vivência negativa, ela pode ficar ancorada em nós durante uma vida inteira. E ela pode ficar armazenada ou escondida ou ancorada em qualquer um dos nossos corpos. Nós podemos ter uma fixação, nós nos afixamos num determinado aspecto do que nós sentimos em relação ao conteúdo vivencial e por isso, por não conseguir dar um fechamento para aquela experiência, por não conseguir soltar aquele pensamento, soltar aquela imagem, é como se ela ficasse cristalizada dentro de nós. E aí, essa cristalização faz com que a gente venha a ter sintomas ao longo da vida. E que é muito difícil de saber quais as memórias que vão permanecer sem uma ressignificação, e também a quantidade de memórias que nós carregamos, e também qual o impacto, qual o sintoma que elas vão causar. Isso é muito difícil de saber. O que a gente sabe é, eu tenho sintomas. Então, ou eu não durmo bem, tenho problema de insônia, ou então durmo demais, né? Tenho necessidade de apagar, tenho cansaço, né? Tenho falta de vitalidade. E isso às vezes não tem a ver com a nutrição em si, né? Eu posso ter ansiedade, eu posso ter uma depressão, eu posso ser uma pessoa nervosa ou triste, ou com baixa estima, ou com conflitos em relacionamento. Tudo isso são sintomas de todos os aspectos vivenciais que nós fomos ancorando em nós, que nós fomos internalizando em nós, e que se referem a essas situações que nós não conseguimos dar um fechamento ou superar ou ter um registro, uma informação positiva a respeito daquilo que foi vivenciado. Então, sempre que nós vivenciamos algo negativo e a gente não dá um fechamento ou tem uma cristalização daquele evento, este evento vai nos acompanhar até que algum dia a gente olhe para isso e a gente elimine. Então, muitas situações podem ter sido marcadas em nós porque nós estávamos, naquele momento, com uma imaturidade psíquica ou uma vulnerabilidade psíquica. Imaturidade é quando a gente não se desenvolveu de forma suficiente a ponto de dar conta de determinadas experiências. E vulnerabilidade é quando, eventualmente, eu até tenho maturidade, mas naquele momento eu estou passando por uma situação de mais fragilidade. Portanto, eu posso hoje mesmo, na vida adulta, ser uma pessoa forte, resiliente, uma pessoa positiva, porém, se eu estiver passando por um problema no meu relacionamento, ou estiver enfrentando alguma dificuldade com os meus filhos, por exemplo, isso pode me deixar mais fragilizada, portanto, eu vou estar mais vulnerável se acontecer novos eventos. Então, nós temos esses dois fatores bem importantes, que são predisposições, né? Predispositores
aos impactos vivenciais que vão nos causar uma grande responsabilidade de solucionar situações negativas que a gente for vivenciar. O fato é que nós nunca sabemos como nós vamos estar em cada momento e a capacidade que nós vamos ter de dar conta dos eventos traumáticos em cada momento. Por isso que nós temos que entender que nós carregamos muitas informações durante uma vida inteira. E isso é 100% das pessoas. Qualquer pessoa que você encontrar, conversar, qualquer paciente que chegar para você, é um paciente que tem muitas memórias para serem liberadas. Mesmo que essa pessoa esteja feliz, esteja bem resolvida, seja uma pessoa resiliente, seja uma pessoa otimista, uma pessoa que trabalha, que tem suas funções, ainda assim, todos nós guardamos em níveis ou mais evidentes, né? Ou isso está mais consciente, a gente sabe que a gente precisa trabalhar, ou então nós podemos guardar em níveis mais profundos, porque nós recalcamos, né? Ou então nós esquecemos, ou então ficou na memória de longo prazo e eu decidi esquecer, eu decidi não olhar para isso e, portanto, não olhar para uma experiência não quer dizer que eu dei conta de resolver esses registros, que eu dei um fechamento para esses registros. Então, eu posso ter questões, eu posso ser uma pessoa positiva no aqui e agora, uma pessoa que conseguiu ir para a vida, que está trabalhando nas suas funções, mas o fato de eu não ter conseguido dar conta de algumas experiências, não ter dado um bom fechamento, ter ficado traumatizada em algum nível com algumas questões, isso está ativado no meu passado se eu não dei o fechamento. Então, vejam, 100% das pessoas têm memórias negativas com seus pais, com seus familiares, com pessoas desconhecidas, com parceiros. Sempre a gente tem algo para ser limpo, para ser liberado.